Olá, meus amigos e minhas amigas. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. A quem saúdo com a paz gloriosa do nosso eterno e maravilhoso Salvador. Neste momento, quero trazer mais uma reflexão para todos vocês, para a minha vida, para todos nós, já escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, o versículo 5, os versículos 5 e 6, que assim diz: Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides herdar. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Então, meus queridos irmãos, meus diletos amigos, telespectadores do Brasil, que sabe do mundo inteiro, nós temos aqui o nosso querido irmão Moisés, falando para o povo de Israel, livro de Deuteronômio, quer dizer segunda leis, ou repetição, onde ele reitera tudo aquilo que ele ensinou ali no livro de Êxodo, Levítico, Números. Ele está reiterando todos os ensinamentos e fazendo também uma retrospectiva de tudo quanto Deus fez, ensinou para com o povo, mas relembrando também de todos os pecados, da toda postura desobediente que eles tiveram ao longo dos 38 anos, ainda não era 40, porque só quando completou 40 anos foi que eles entraram na terra prometida. Como Moisés não entraria, quem fez isso foi Josué, porque Deus não permitiu que Moisés entrasse, exatamente porque Moisés errou em algo que não poderia ter errado. Deus mandou ele fazer uma coisa e ele fez outra diferente. Deus mandou ele falar a rocha e ele feriu a rocha 2 vezes. Só que aquela rocha significava Cristo Jesus, que não poderia ser ferido por Moisés. Então, portanto, Deus não deixou isento, porque Deus não tem o culpado por inocente, mesmo que seja Moisés, mesmo que seja um homem do quilate espiritual de Moisés, o que traz para nós já uma grande e profunda reflexão. E se você, meu amigo, é chamado por Jesus, é ministro de Jesus, é obreiro de Jesus, é uma pessoa que Deus me usa, é uma pessoa que Deus tem você como instrumento, é um vaso nas mãos de Deus, mas você não pode, por conta disso, se respaldar para tomar atitudes, para ter comportamentos reprováveis e na contramão da palavra de Deus. O que aconteceu de Moisés é um alerta para todos os crentes em Jesus do mundo moderno e para todos os ministros religiosos que, infelizmente, estão, apesar do que leram aqui na palavra de Deus, estão escandalizando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sociedade assiste escandalosa a atitude de pastores que no passado eram instrumentos, eram homens de Deus, que pregavam de forma séria a palavra do Senhor, mas que agora estão sendo motivos de escândalo, escandalizando o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas esta que aconteceu com Moisés é um grande exemplo para que nós possamos não copiar, seja a atitude errática de Moisés, seja a atitude dessas pessoas que hoje estão tendo esse tipo de comportamento. E aí eu lhe digo, meu amigo, não olhe para eles, mas olhe para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Mas apesar desse erro dele, e reconhecido pelo próprio Moisés, que se resignou, depois, evidentemente, de insistir, porque ele pediu a Deus para realmente entrar, e Deus disse: não me fale mais nesse negócio. Porque quando Deus diz não, nós temos que respeitar a vontade soberana de Deus, porque ele sabe o que é melhor. Então, portanto, Moisés agora, apesar de ter cometido aquele equívoco, ele agora, usado por Deus, ele diz: vede aqui vos tenho ensinado estatutos e juízo. Ou seja, ele está relembrando para o povo, que o povo, portanto, não era ignorante, ou seja, não desconhecia, porque Moisés tinha ensinado a lei, a palavra de Deus para o povo, portanto, o povo tinha consciência do que havia recebido no ensinamento, assim como hoje, na atualidade, as pessoas no mundo inteiro, em sua maioria absoluta, têm recebido os ensinamentos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Principalmente todos os povos do mundo ocidental
tem recebido a pregação do Evangelho, de que Jesus Cristo é o Senhor, o único Senhor, é o único Salvador, e sem a aceitação de Cristo Jesus, ninguém chegará à glória de Deus. E não é uma palavra ou uma mensagem da Assembleia de Deus, ou dos evangélicos, dos protestantes, reformados ou não, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Veja que Jesus não diz eu sou um caminho, ele diz sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a grande e profunda verdade, do qual nenhum ser humano pode escapar. Então, portanto, a semelhança de Moisés, que ensinou os estatutos de juízo para o povo de Israel, a Igreja de Cristo tem pregado, tem ensinado aos povos de todo o mundo o seu bendito, glorioso Evangelho. E ele fez isso não porque era da cabeça dele, resolveu assim instantaneamente, vou ensinar a palavra, o estatuto do Senhor, não. Ele diz claramente aqui no versículo: como me mandou o Senhor meu Deus. Ou seja, ele fez isso não por uma iniciativa própria, como nós, os crentes em Jesus, pregamos o Evangelho não por uma iniciativa própria, individual ou pessoal, mas por uma ordenança do mesmo Deus que falou com Moisés. Deus mandou Moisés ensinar ao povo, e o Senhor Jesus Cristo nos mandou pregar o seu santo e glorioso Evangelho, lá em Marcos, capítulo 16, verso 15, onde ele diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Mateus, no capítulo 28, nos seus últimos versículos, o Senhor Jesus diz: ide, ensinai as nações, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim como Moisés recebeu a ordenança ou mandamento de ensinar o povo, nós, crentes de Jesus, recebemos da parte de Jesus a ordenança para pregar o Evangelho a toda a criatura que precisa, que carece ser ensinado pela palavra, a palavra de Deus. Então, me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides herdar. Ou seja, Moisés ensinou e o povo tinha que guardar aqueles ensinamentos para que pudesse se posicionar espiritual e socialmente diante daqueles povos que eles iriam ter como vizinhos, para que aqueles povos olhassem para eles e vissem naquele povo de Deus, que de fato eles guardavam e cumpriam a palavra de Deus, como no versículo de número 5, diz: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Perceba que não é que muitas pessoas são ensinadas, aprendem a palavra de Deus, mas tem um grande problema: não guarda a palavra de Deus, não cumpre a palavra de Deus. E Jesus disse: verdadeiramente serei meus discípulos se permanecerem nos meus ensinamentos. Não se é cristão aquele apenas que ouvem a palavra de Jesus, o Evangelho de Jesus, que aprecia o Evangelho de Jesus. Mas se é cristão autêntico, é aquele que guarda, que pratica a palavra do Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus disse, que ele comparava o homem que guarda a sua palavra, que pratica a sua palavra, com aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando viesse a tempestade bateria naquela casa, estou parafraseando o texto, mas aquela casa não iria ao chão. A casa quer dizer a nossa vida, o nosso edifício espiritual, que muitas vezes vai ao chão, porque não se constrói a sua casa espiritual em cima da rocha, que é Cristo, a rocha que é a palavra de Deus. Mas ele também disse, no mesmo texto, que compara o homem que não pratica a sua palavra àquele que construiu uma casa sobre a areia. Quando vem as tempestades, a casa vai ao chão e é grande a ruína da casa. Então está aqui um grande conselho de Deus, que você tem que aprender a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus, porque senão, meu amigo, as tempestades, várias delas, de várias ordens, pode vir a sua vida espiritual, a sua vida emocional, e você pode desabar como desaba todos os edifícios, todas as construções que são edificadas com materiais de péssima qualidade, que são edificadas e construídas sobre alicerces frágeis e de materiais
extremamente ruins, de péssima qualidade. Muita gente está construindo a sua vida espiritual em cima de teorias humanas, de falsas religiões, que não são a palavra de Deus. Tem até uma mensagem que aqui no card você pode ver, onde nós falamos sobre a necessidade de edificação da casa espiritual em Cristo Jesus, que chuva nenhuma pode derrubar. Clique aqui no card que você vai escutar esta mensagem. Então, portanto, Moisés continua aqui dizendo para o povo, só reiterando, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Deixando claro aqui, que se o povo guardasse, cumprisse a palavra de Deus, o estatuto do Senhor, os juízos, seria motivo de sabedoria para aquele povo, de entendimento. Como diz o salmista lá no Salmo 119, que ele tinha mais entendimento do que todos os seus mestres. Por quê? Porque guardava a lei do Senhor. Então, portanto, se você quer ter, meu amigo, sabedoria para enfrentar os dilemas existenciais, os problemas da vida terrena, da vida emocional, espiritual, você precisa de sabedoria da parte de Deus. Você precisa de entendimento da parte de Deus para poder enfrentar todas essas questões adversas do viver terreno, que todos nós, todo ser humano, ele vai enfrentar e enfrenta no momento da sua vida, na adolescência, na sua maturidade, na velhice, ou seja, em todas as fases, vai enfrentar esses problemas, porque nós fomos gerados em pecado nos concebeu nossa mãe, como disse o salmista no Salmo 51. E, portanto, fruto desse pecado, o viver na sociedade leva o homem a ter uma postura sempre de confronto com Deus. E a única forma de não ter esse confronto, primeiro tendo encontro pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como estava tendo aqui o povo diante de Moisés, que na verdade era diante de Deus, onde estava sendo instruído pelo Espírito Santo de Deus, usando Moisés para dizer, guarda a minha palavra, cumpre o meu mandamento, que vocês terão sabedoria da parte de mim, terão entendimento para enfrentar os grandes dilemas da vida e as outras opiniões da sociedade, que na maioria das vezes vai na contramão dos princípios da palavra do Senhor, nosso Deus. E isso disse demais. E o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos. Observe que interessante. Ouvirão todos esses estatutos. Ouvirão de quem? Claro que os povos teriam que ouvir esses estatutos de quem aprendeu, de quem está guardando, de quem está cumprindo. De quem os povos ouviriam? Do povo de Israel, que Moisés que tinha ensinado. Então, portanto, a Igreja de Cristo tem uma responsabilidade muito grande na sociedade odierna, porque as pessoas querem ouvir da Igreja de Cristo a palavra de Deus. Não quero ouvir outra coisa, até porque o texto diz, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E a grande tristeza que nós estamos tendo é que muitas igrejas, principalmente evangélicas, nos seus cultos, os seus ministros estão falando de muita coisa, menos da bendita palavra do Senhor Jesus Cristo. Tem ensinado, pasmem, muitas vezes o ódio, a contenda, a briga, levando o povo a se desviar do verdadeiro ensinamento da palavra do Senhor. Ao invés de ensinar o povo de Deus a guardar a palavra, a se portar na sociedade, de acordo com a palavra de Deus, a sociedade está ouvindo outra coisa de muitas igrejas evangélicas, que têm se desviado completa, inteiramente, do verdadeiro sentido da palavra de Deus. Tem se tornado, algumas delas, um ambiente de ódio, um ambiente de perseguição, inclusive, dentro da própria igreja. Ou seja, está na contramão do que Moisés está dizendo aqui, o Espírito de Deus está dizendo. Que Deus tenha misericórdia desses que estão agindo desta forma e voltem imediatamente, como diz lá em Apocalipse, Jesus falando para a igreja de Éfeso, lembra-te onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. Ou seja, praticar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, mas não é apenas ensinar. Porque tem muitos que ensinam muito bem, mas tem um problema. Não vive aquilo que ensina. E estão perigosamente se assemelhando, se igualando, e isso a sociedade secular, a sociedade não cristã, está conseguindo perceber que essas pessoas que assim fazem
são verdadeiros hipócritas religiosos. E estão se assemelhando aos fariseus da época de Jesus, que pregavam tão bem, tão bonito, a palavra de Deus. Só que tinha um problema, eles não viviam aquilo que pregavam. Então é verdade que levaram à presença de Jesus a mulher que foi fragada no ato de adultério, só que esqueceram de levar o homem. Então veja que hoje nós estamos também passando por casos dessa forma, onde ministros religiosos, ministros evangélicos ou crentes estão com esse tipo de atitude, porque não estão seguindo aquilo que Moisés está dizendo. Não estão ouvindo, não estão guardando e não estão cumprindo a palavra do Senhor. E não estão pregando para os povos, para as pessoas que nos rodeiam, a palavra do Senhor Jesus Cristo, como Jesus disse, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mas nós temos que ser exemplo dos fiéis, porque as pessoas ao nosso redor jamais aceitará a pregação da palavra de Deus por quem tem um comportamento que vai na contramão da palavra de Deus. As pessoas não darão crédito à nossa pregação se tivermos uma conduta em desacordo com a palavra de Deus. Isso é uma reflexão para todos nós que somos Igreja de Cristo. Como é que você está pregando o evangelho? Como é que está a sua vida, meu querido irmão? Minha querida irmã em Cristo Jesus, que você prega muitas vezes, pode ser tão bem, mas como é que está seu comportamento? Na sua casa, na sua vizinhança, no seio da sua família e na sociedade, nas redes sociais. Será que você é daqueles crentes que fala tanto de Jesus na igreja, mas quando chega nas redes sociais se transforma completamente de maneira que as pessoas não conseguem reconhecer em você uma pessoa de Deus, uma pessoa de Cristo Jesus? Esse é o grande desafio. E era isso que Moisés estava dizendo para o povo. E os povos ouviriam deles, se eles guardassem, se eles cumprissem a palavra de Deus. E diz assim, que ouvirão todos os estatutos e dirão, este grande povo é nação sábia e entendida. Ou seja, nós temos que seguir esse conselho de Moisés para que as pessoas possam olhar para nós e enxergar em nós um povo sábio e um povo entendido das coisas de Deus. Por quê? Porque está cumprindo. Porque se nós pregarmos a palavra, mas não vivemos a palavra, nem seremos sábios, as pessoas poderão perceber isso, e muito menos entender a palavra de Deus. Porque se entende a palavra de Deus, mas tem um comportamento que vai na contramão, as próprias pessoas, mesmo não cristãs ou de outra religião, vão perceber que nós estamos sendo pessoas contraditórias. Mas que Deus nos ajude. Que nós possamos tomar esse conselho. Não só nós que somos crentes de Jesus, mas você, meu amigo, que ainda não fez sua decisão pessoal pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não olhe para essas pessoas. Não olhe para esses comportamentos erráticos, mas olhe para a palavra de Deus. Olhe para o ensinamento aqui do nosso irmão Moisés, que dialoga e se complementa com os ensinamentos doutrinários de todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, que está em sintonia com todo o ensinamento do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Ou seja, toda a palavra de Deus. Olhe para a palavra do Senhor. Olhe para Jesus, como diz lá em Hebreus, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Então, portanto, concluo dizendo, fazendo um convite para você, meu querido, para que você possa ouvir esta palavra de Deus e você possa aprender a querer ser ensinado a palavra do Senhor, mas não apenas isso. Não apenas escute, não apenas aprenda, mas, sobretudo, cumpra e guarde a palavra do Senhor Jesus Cristo. Como disse o outro salmista, escondi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Assim que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.